Bom dia a todos. Aqui estamos novamente, conforme o combinado, para o estudo do livro Estude Viva. Bom dia Ana Maria. Um bom dia e um bom final de semana, um resto de semana proveitosa e cheia de paz e saúde. Que a partir desse momento, que nos próximos minutos estejamos em paz e juntos para que possamos estudar um pouquinho. Que Jesus nos abençoe, que os mentores, amigos e pacienciosos e queridos nos apoiem nesse momento. Paciência para conosco, paciência com as nossas deficiências, paciência com a nossa lentidão. Então vamos lá. A lição número 1 do livro Estude Viva faz referência, conforme eu falei, à questão de 117 do livro dos Espíritos, fazendo um link com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a lição deste livro, ela vem nos orientando e nos ajudando, ou seja, nos dando subsídios, nos dando extrato daquelas lições apresentadas lá no livro dos Espíritos e no Evangelho. A questão 117 está no capítulo 1 do livro dos Espíritos. No livro que trata, inclusive, da evolução dos espíritos. A questão 117 é a seguinte: depende somente dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? A resposta dos espíritos: certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Ou seja, ele está nos comparando a crianças rebeldes na escola. Criança rebelde não se forma? Se forma. Às vezes demora muito, né? Mas se forma também. Só que mais lentamente. Repete o ano, repete. Ele está nos comparando a isso, né? Então, a que evolução ele está falando? Nós, aprendizes do Evangelho, sabemos o seguinte: existe uma escala de espíritos a ser alcançada, né? Qual escala? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Espíritos puros, nós estamos falando de Jesus, né? E coisas desse nível que não podemos nem discutir porque não sabemos como é que é esse mundo, não é? Esse estágio. A gente pode divagar um pouco mais em cima da escala de espíritos bons e espíritos imperfeitos, que é o que a gente é. Espírito imperfeito. Não espírito, e aí vem até que ponto continuaremos sendo imperfeitos, né? Não conseguimos nem ir para a escala dos espíritos bons. Por quê? Porque vamos sentar lá no final da classe, né? Somos alunos rebeldes. E é disso que ele está tratando na lição. No capítulo 10, no item 2, ele faz a referência ao capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo é tratado o quê? Quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, se tiver oportunidade, volte lá e dê uma revisada.
O capítulo 10 é baseado no Evangelho de Mateus, né? E trata do quê? Perdão, ele trata de reconciliação, ele trata de julgamento. Sabe aquela coisa de atire a primeira pedra? Atire a primeira pedra quem não tem o primeiro pecado, quem não tem a canga pesada, né? Ele trata de indulgência. Aliás, São Luís fala de indulgência nesse capítulo com maestria, porque tudo que São Luís diz, né, é muito pedagógico, né? Ele trata da indulgência, ele é tratado também nesse capítulo, esse olhar que nós temos para as imperfeições das outras pessoas, porque a gente tem uma lente de 360 graus, né, quando olhamos e julgamos as imperfeições alheias, e ficamos míopes quando olhamos para as nossas próprias imperfeições. Isso é tratado lá nesse capítulo também. Então, estamos falando de uma lição que faz link com essas duas referências. A questão 117, que trata de evolução, e o capítulo 10, que fala de conduta, progresso, reconstrução íntima. É sobre isso que nós estamos falando. Aí vem o Emmanuel em cima de toda esse trabalho lindo dos dois livros, e diz o seguinte: olha, ele trata assim, o hoje e nós. Ele diz o seguinte, o tempo e nós, né? Como é que nós ficamos nisso daí? Qual que é a única coisa que nós temos de efetivo e inesgotável na vida? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A única coisa que nós temos de uma fonte inesgotável é o tempo. Aí ele diz assim, pense na sua vida como se fosse um estabelecimento bancário. Você tem, de um lado, a carteira do tempo, recurso inesgotável. Você tem o tempo que você necessitar. De outro lado, você tem a bolsa de causa e efeito. Pense nisso, faça essa conta. Ou seja, você tem todo o tempo do mundo, mas as suas ações ficam atreladas a causa e efeito. Certo? Ou seja, depende de você aumentar seu débito ou seu crédito. O que você faz quando você investe em ações? Quando você quer crescer o seu patrimônio, neste caso espiritual, você investe. Você investe em espiritualidade, você investe em moralidade, você investe em viver corretamente. Isto é investimento. Nós estamos tratando de espiritualidade. Nós não estamos tratando de materialidade. Então, trata-se de você investir no que é bom, aumenta as tuas ações. E o teu tempo de evolução fica com você. Você decide que tempo você quer gastar com a tua evolução. Você quer ser aquele menino dócil que aprende, ou você quer ser o menino rebelde que vai ficar no fundo da classe?
O do fundo da classe não aprende? Aprende, mas demora muito, não é? Então ele junta as duas coisas. Eu adorei essa ideia, né? Porque a gente, quando fala em banco, a gente fica esperta, né? Porque banco, se você não ficar esperto, os juros comem você pelas pernas. Se você não ficar esperto neste estabelecimento bancário, em que eu tenho tempo e uma carteira de causa e efeito, o que vai acontecer? Você vai ficar repetindo. Você vai, porque aqui não tem juros, aqui tem uma aplicação que é assim: você faz, você planta, você colhe, né? Causa e efeito. Então é simples assim. Então ele diz o seguinte: e como você bem aproveita esse tempo que você tem, né? Ele diz o seguinte para você ficar esperto: o passado já foi. Os teus antepassados devem ser respeitados, amados, né? Mas você tem que seguir a tua vida. Você tem que ir em frente, né? O passado já foi. O futuro é incerteza. Então você tem o hoje. Você tem o hoje. Embora você tenha todo o tempo do mundo, no que você deve focar? Você deve focar em aplicar nesta carteira no hoje, né? Hoje. E como é aplicar no hoje, né? E aí ele diz assim, e eu peço licença para ler o final do parágrafo da lição. Aí ele diz assim: aproveita assim o agora, né? Em renovação e promoção. Renovação é progresso e promoção é serviço. Opa! Quando a gente pensa em promoção, a gente adora uma promoção, não adora, gente? A gente falou em promoção, a gente tá lá. A gente chega mais cedo, né? E vai para a fila. Só que neste banco, eu tenho uma má notícia para você. Neste banco, a promoção é serviço. Aí ele diz assim: espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça. Esquecer o mal e fazer o bem. Estudar e realizar. Trabalhar e servir. Renovar e aperfeiçoar. Sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos. Vamos refletir. O ontem nos trará, ter-nos-á trazido a luz da experiência. E o amanhã nos sugere, de certo, luminosa esperança. Entretanto, não se chama a melhor oportunidade de aplicação neste estabelecimento bancário, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Aí fiquei pensando assim, né? Quantas vezes a gente se pega dizendo assim: depois eu faço. Quando der eu faço. Eu só vou. Hoje não vou não, vou amanhã. Aquele trabalhinho voluntário, né? Que a gente adia. Hoje eu tô acho que eu vou ficar em casa, vou ter um filminho ali que eu quero ver. Então eu fiquei pensando assim: epa, presta atenção, porque o dia é hoje para trabalhar, né?
O dia é hoje. Sabe por quê? Porque as ações naquele banco lá, porque você amanhã é incerto, amanhã você pode não ter a oportunidade de fazer o correto. E como é que você cresce? Você cresce. Como é que você tem que investir nesse banco? Você investe neste estabelecimento bancário, né? Estabelecimento bancário. Na bolsa de causa e efeito, você investe. É onde você consegue fazer o quê? Evoluir com mais rapidez. Percebe o link? Percebe onde foi que ele amarrou as coisas? Então, a tua evolução será mais rápida conforme a maior aplicação no estabelecimento bancário. Isso dito por Emmanuel. O Emmanuel tem essas figuras, ele consegue tornar simples uma coisa que talvez nós tenhamos. Ele traz para a prática, vamos dizer assim, o ensinamento, ele traz para a prática, ele traz para o seu dia a dia e coloca com figuras do seu dia a dia para que você entenda, né? Então ele não chama atenção e nem fala, e nem te ofende, nem diz para você, olha, você tá postergando, né? Ou você é o aluno, você é a criança rebelde, né? Porque para a espiritualidade maior nós somos crianças rebeldes, né? Mas ele diz assim, ó, esse investimento aí é você quem faz hoje, porque amanhã você pode não conseguir fazer, não é? Então veja que lindo essa figura que ele criou, né? E aí vem a próxima referência do André Luiz, também tratando do mesmo assunto, que ele diz assim, olha, nesse seu hoje aí, em qualquer momento, o aprendiz do evangelho encontra ensejo de empregar a orientação de fraternidade pura. Ah, não, então eu não preciso ir no centro espírita para eu colocar em prática a fraternidade pura? Não, você não precisa necessariamente fazer parte de 5 estudos na casa, você faz parte do artesanato, você faz parte do estudo, você ouve palestra, você faz isso, você faz aquilo. Aí ele diz para você, em qualquer momento você pode empregar a orientação de fraternidade pura. Fraternidade pura é o quê? É investimento no estabelecimento bancário, na bolsa de causa e efeito. Na bolsa de causa e efeito, se você aplica a fraternidade pura, o que acontece? Você evolui com mais rapidez. E aí ele fala assim, em todos os momentos da sua vida, e exemplifica, quando você pode viver e empregar a orientação de fraternidade pura. Escolhendo, aí ele começa a exemplificar, escolhendo o método para estudo. Perceba? Não deixe de estudar. Escolha um método. Talvez o método que você tenha escolhido, e qual que é o método mais fraterno? Estudar em grupo, né? Participar de grupos de estudo. Isso é orientação do André Luiz. Manter persistência no serviço em favor do próximo. Eu prometi lá hoje fazer isso, mas eu não estou com muita vontade de fazer isso não, vou deixar isso para amanhã. Pequenos gestos, né? Eleger a serenidade como norma de cada dia. Essa é a minha dificuldade maior, né? Eu
escorrego nisso todo dia porque eu sou agitada, eu quero fazer muitas coisas, eu não tenho muita paciência, eu vou e pego e faço, eu faço uma, faço duas, faço três, depois eu fico cansada, aí eu fico triste porque eu estou cansada e não estou conseguindo acabar de fazer o que eu me propus a fazer. Então, eu me perco bastante nisso, e essa é uma lição que eu aqui estudando me ocorre, que eu estou falando para mim em primeiro lugar, né? Burilando ideais sadios na ação de interesse geral. Burilando ideais, ou seja, eu pensar na minha comunidade, eu pensar o que é bom, o que eu posso fazer de bom e que é bom para todos, não só para os meus filhos, não só para a minha casa, não só para o meu entorno, é para a minha comunidade, né? Aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples. Mais simples. Então eu não preciso ser uma especial? Não, na mais simples, né? Agora vem o difícil. Anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências. Aí pega, né? Você olhar para você mesmo e dizer, isto é uma deficiência grande que eu tenho. Como eu acabei de fazer, né? Eu tenho essa deficiência de não conseguir ser serena nas minhas atitudes durante o dia, deixar de ser agitada, né? Eu tenho que anotar e tentar melhorar, tentar mudar, né? E essa e mais algumas outras. Exprimir gratidão operante, ser grata, né? E na gratidão, e ter uma gratidão operante, porque só ser agradecido não adianta, né? Você tem que colocar em prática também essa gratidão, não é? Sustentar intenções nobres constantemente. Apresentar doação espontânea de concurso pessoal em benefício dos outros. Portanto, conclui André Luiz, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos. Com Jesus, estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma, no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Quer dizer, nós só conseguimos evoluir quando nós pensamos na felicidade de todos, na nossa e de todos. Ou seja, isto é ampliar o olhar de amor. Isto é renovar, isso é renovar aquele olhar, sabe a trave do olho, lá do capítulo 10? Aquela trave, né? Aquele olhar que nós enviamos para a deficiência do outro, né? Aquele olhar que nós temos quando nos referimos a outra pessoa, a conduta de outra pessoa, né? Então, pensar na felicidade de todos é inclusive ter amor com a deficiência e com as imperfeições do próximo. Porque, na verdade, o próximo também tem muita piedade das nossas imperfeições. E a gente acha isso normal, legal. Aquela pessoa é bacana, né?
aquela pessoa é pacienciosa. Ah, isso tá certo. Ela ter paciência com você é ótimo, não é? E você, que caridade você está fazendo para aplicar naquela bolsa? Porque os nossos amigos são caridosos com as nossas imperfeições. Então, como é que nós poderemos expressar a nossa gratidão a eles? Sendo também caridosos com a imperfeição dos outros, né, que nos cercam. Então, o que fica de importante na lição do André e do Emmanuel, que nos manda estudar no Livro dos Espíritos a nossa evolução e que manda lermos o capítulo 10 de Bem-aventurados os misericordiosos, que perdoam aos homens a ofensa que recebem, né? O título do capítulo 10 é esse, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, ou seja, perdão, reconciliação, indulgência, divulgar ou não o mal das pessoas que convivem conosco, tudo isso está no pacote. Está no pacote de aplicação do estabelecimento bancário. No pacote da lei da bolsa de causa e efeito. No que você quer aplicar, né? No como você quer fazer suas ações subirem. Aplicando no bem, essa é a orientação de André Luiz, dizendo: olha, nas pequenas tarefas do dia, você faz aplicação. Mas, isto é uma escolha. Por quê? Porque você tem todo o tempo do mundo. Esta bolsa é inesgotável. Faça quando você quiser. Mas não se esqueça, a bolsa é de causa e efeito. Se você não aplica, se você não planta, você não colhe. Se você não aplica, você não recebe dividendos, você não recebe. E neste caso, o dividendos é o quê? Ganho em evolução espiritual. Então, os dois amigos espirituais, esses dois amigos pacienciosos com a gente, caridosos, né? Misericordiosos conosco, porque entendem a nossa dificuldade, porque já passaram, né, por esse estágio, né, que nós estamos, de espíritos imperfeitos, de alunos, de crianças rebeldes, e vem e nos orienta. O tempo é seu, você tem todo o tempo que você quiser, mas o importante é hoje. Foca no hoje e faz o bem. Faz o bem baseado na lei de Deus, né? Viva com base na lei do amor e da justiça. Hoje, porque o hoje é importante. O ontem já passou. Os teus antepassados, você não tem que repetir gesto de antepassado. Você tem que respeitá-lo, dignificá-los. Mas você tem que seguir a tua vida. Porque é você que tem que se expressar. Nesta bolsa também não conta o que podem fazer outras pessoas. Porque nessa bolsa, esta conta neste estabelecimento é só tua, não é conjunto. Não é conjunta. É uma conta exclusiva. Que você de um lado tem o tempo e do outro lado a bolsa em que você aplica, a bolsa de causa e efeito em que você aplica
que você planta, que você investe. Então, sobre a nossa caminhada, essa é a orientação desses dois amigos espirituais para hoje. Pensemos no hoje, apliquemos na bolsa, apliquemos na lei de causa e efeito. Construamos créditos e não débitos, né? Inclusive em pensamentos, né? Nesta aplicação, conta no seu hoje, inclusive os seus pensamentos, né? O teu olhar para com o teu próximo. Assim eu concluo a lição número 1 do Estude Viva. Eu sou profundamente agradecida por essa chance de estudar, de poder compartilhar e porque a coisa mais importante quando nós estamos falando e estudando, tentando transmitir, a primeira pessoa a ser tocada por isso somos nós mesmos, né? Sobre quanta coisa eu tive que refletir ao tentar passar esse assunto, né? Por isso, minha gratidão pela oportunidade. Eu desejo a todos um bom dia, eterna gratidão por todos que me ouvirem, por todos que de alguma forma se interessou pelo esse assunto, e profundamente agradecida ao Centro Espírita Isabel Soares, que me dá essa oportunidade. Que Jesus, que Deus, que os mentores, que os espíritos protetores envolva a todos vocês no dia de hoje, nas suas pequenas ações, e que nos sejam dadas novas oportunidades. Deus os abençoe a todos. Muito bom dia.